Pessoal, agora nós já chegamos no próximo poder, que é o poder disciplinar. Vê como essa aula ela vai fluindo, é uma aula legal, porque todos esses assuntos caem bastante, questões de concurso público, e aí a gente consegue ir contextualizando bem, tá? Olha só, vou colocar agora para vocês a aplicação do nosso poder disciplinar. Vou dividir aqui o poder disciplinar em 3 pontos que eu quero trabalhar com vocês, tá? Primeiro ponto, o poder disciplinar é a prerrogativa que a administração pública tem para apurar a ocorrência das chamadas irregularidades, tá? Irregularidades. Essas irregularidades são irregularidades. São irregularidades de natureza administrativa. Aqui não é para qualquer tipo de irregularidade administrativa, mas a irregularidade administrativa em relação àquelas pessoas que estão sujeitas à disciplina interna da administração pública. Então eu apuro irregularidades dentro daquelas pessoas que estão sujeitas ao poder disciplinar da administração pública. Professor, o que são irregularidades administrativas? Pessoal, principalmente quando a gente não conhece muito de direito e tal, às vezes a gente tem uma dificuldade para entender, por exemplo, o que é um crime, o que é uma responsabilidade civil, o que é uma infração administrativa. A própria Lei 812 tem isso, a Lei de Improbidade também fala nisso, então são tópicos que aparecem em vários momentos quando você está estudando para o concurso público, então mais ou menos você tem que saber. Crime é algo previsto na legislação penal, é tipificado, é algo muito mais grave, né? Crime, inclusive, pode ensejar até aquelas penas restritivas de liberdade. Uma responsabilidade civil é o dever de indenizar, de reparar um dano. E as irregularidades administrativas são aquelas que ensejam aquelas sanções que podem ser aplicadas pela própria administração pública. Se você for um servidor, pode ser, por exemplo, uma advertência, uma suspensão, uma demissão, num caso mais grave. Se é uma irregularidade dentro, por exemplo, do poder de polícia, estou saindo um pouquinho aqui do poder disciplinar, pode ser uma multa. Se for uma irregularidade dentro de um contrato administrativo, também pode ser uma multa, outro tipo de irregularidade. Então essas são as irregularidades administrativas, cuja capacidade de apurar e de punir é da própria administração pública. Perfeito? Vamos avançar mais um pouquinho. Então, quando que nós aplicamos o poder disciplinar? Nós aplicamos o poder disciplinar dentro dessa apuração dessas irregularidades administrativas e também, caso confirmada, no momento em que a administração pública vai aplicar as sanções correspondentes, tá? Mas aqui, deixa eu só melhorar isso aqui, aplicar as sanções, tá? Mas eu estou falando dessa apuração de irregularidades e estou falando da aplicação de sanções daquelas pessoas que estão sujeitas àquilo que eu vou chamar de disciplina interna da administração pública. Professor, o que é essa história de disciplina interna da administração pública? Disciplina interna da administração pública são as pessoas que estão cobertas, que são abrangidas pelo nosso poder disciplinar. E quem são essas pessoas que estão sujeitas? Deixa eu só melhorar isso aqui. Eu vou redimensionar um pouquinho. Quem são as pessoas que estão sujeitas à tal da disciplina interna da administração pública? São 2 categorias de pessoas, tá? Primeira categoria, mais fácil de a gente pegar, são os servidores públicos. Estou até utilizando essa expressão servidores aqui no sentido amplo dessa expressão. Então, o João é um servidor público efetivo e ele faltou ao serviço público. Em virtude dessa falta, ele sofreu um procedimento disciplinar e ao final do procedimento a autoridade competente puniu o João. Ele é um servidor público e está sujeito ao poder disciplinar. Ok. Segundo caso. O segundo caso trata de particulares. Só que aqui não são todos os particulares, tá? Depois, inclusive, nós vamos fazer um paralelo sobre isso com os demais poderes. São somente particulares que possuam algum tipo de vínculo que seja um vínculo especial com a administração pública. Esse particular, ele tem algo específico, algo junto com a administração. Eu vou até melhorar, tá? Quando eu falo aqui, tanto da apuração de irregularidades quanto da aplicação de sanções, é só de quem está sujeito à disciplina interna. Mas para ficar um pouquinho mais bonito, eu vou colocar aqui do lado, tá? Só para questão de ilustração, porque eu vou puxar mais uma informaçãozinha aqui para você. Esse particular que tem um vínculo especial, ele tem alguma relação, algum motivo que ele está dentro, sujeito a essa disciplina da administração pública. Não é qualquer pessoa. Por exemplo, aqui na frente do condomínio onde eu moro, funciona uma empresa.
Se aquela empresa não tiver qualquer contrato, nada específico com a administração pública, ela não está sujeita à disciplina interna da administração. Mas o que faz ela ter a disciplina interna da administração pública? Ela ter essa relação especial. Em questões de concurso público, nós costumamos ver 2 exemplos de relações especiais com a administração. Primeiro exemplo, quando você firma algum tipo de contrato administrativo. Aqui, inclusive, nós estamos falando da aplicação das sanções contratuais. Lá na Lei 14.133, que é a Lei de Licitações e Contratos, você tem advertência, multa, impedimento de licitar e declaração de inidoneidade. São as sanções contratuais. Quando você aplica uma sanção dessa, que é uma sanção dentro de um contrato administrativo, pelo descumprimento dessas regras contratuais, nós aplicamos o chamado poder disciplinar. Outro exemplo, não tão cobrado em questões de concurso público, são os alunos da rede pública de ensino, tá? Antes de ter filhos, eu até dava esse exemplo assim com mais liberdade. Hoje em dia eu tenho medo, né? Na hora que eu dou esse tipo de exemplo. Imagina o Denis o Pimentinha. O Denis o Pimentinha era uma criança um pouco complicada e etc e tal. E o Denis o Pimentinha, de certo dia, foi lá e fez algumas coisas que eu não deveria fazer na escola, que eu me recuso a dar como exemplo, para não servir, porque eu sei que muitos alunos me acompanham, os filhos estão do lado, porque às vezes você está estudando, você é pai, você é mãe, e não tem onde colocar o seu filho durante o momento de estudo. Eu sei que muitas pessoas passam por isso, então eu vou me furtar a dar um exemplo de atrocidade cometido pelo Denis o Pimentinha, para que o seu filho não olhe, vou fazer isso, mamãe e papai. Olha só, o Denis o Pimentinha fez algo que ele não deveria fazer e ele foi chamado pelo diretor da escola. Em consequência disso, veio um aviso na agenda dizendo que o seu filho sofreu uma suspensão de 2 dias. E essa é uma escola pública. Neste caso, o seu filho tem uma relação especial com a administração pública e foi punido dentro dessa relação disciplinar. Perfeito. Vamos lá, vamos avançar mais um pouquinho e vamos colocar aqui a terceira informação que eu queria trazer para vocês, tá? Número 3. Às vezes, nós nos questionamos sobre a natureza do poder disciplinar. Professor, o que é essa história de natureza do poder disciplinar? Quando eu questiono a natureza do poder disciplinar, eu quero especificamente saber o seguinte. O poder disciplinar, ele é discricionário. Estou perguntando para vocês. Ele seria discricionário ou o poder disciplinar seria vinculado? E eu vou te trazer a resposta clássica do direito. Você vai lá, está na faculdade de direito, o professor te faz para fazer uma pesquisa, responda sobre não sei o que lá, você perde uns 5 dias pesquisando aquele negócio, não aguenta mais. Aí na hora da apresentação o professor vai lá, e aí? Qual que é a sua conclusão? Aí você diz, professor, veja bem, é isso, aquilo. Aí você pega e espera a resposta do professor, o professor chega e dá a seguinte resposta. Depende. Ora, que depende esse negócio? Então, depende, pessoal. Depende da situação, tá? Genericamente falando, nós falamos o seguinte. O poder disciplinar é discricionário em uma parte e vinculado em outra parte. Quando que ele é discricionário? Ele é discricionário quando nós vamos falar da capitulação. O que é a capitulação, tá? Capitulação, basicamente, é quando você vai fazer o enquadramento daquela infração em determinado artigo da legislação. Porque quando você vai ler, né, vou pedir para vocês fazerem 2 exemplos, né? Você pega lá a Lei 812. A Lei 812 tem lá no artigo 116 os deveres e no artigo 117 as proibições. Mas tem algumas condutas que o camarada comete que elas ficam... Dá para você enquadrar aqui, mas dá para enquadrar ali. Vou colocar nesse artigo aqui, vou colocar nesse artigo aqui. Isso é capitulação, enquadrar em determinado artigo. Nem sempre, mas em alguns casos você tem uma margem de liberdade para fazer essa capitulação. Quando a conduta está ali meio para cá, meio para lá, você tem essa margem de liberdade. Outro caso que você tem também é para definir o conteúdo da penalidade. Então vamos pegar aqui um exemplo. A Lei 812, ainda continuo nela, porque acho que ela é um bom exemplo para a gente. Ela vai lá e prevê que você pode aplicar
uma suspensão de até 90 dias. 1 dia, 10 dias, 20 dias, 30 dias, esse é o conteúdo. Então, para definir o conteúdo da penalidade, você tem essa margem de liberdade. Do 0 até o 90, ou do 1, melhor dizendo, até o 90 nesse caso. Só toma cuidado com isso aqui, eu vou botar um asterisco, tá? Porque nem sempre existe essa margem de liberdade. Por exemplo, o STJ, olha a jurisprudência aparecendo em questão de concurso, mas de forma leve. O STJ tem uma súmula que diz que, uma vez configuradas as hipóteses previstas na Lei 812 para aplicar a demissão, a autoridade é obrigada a aplicar a demissão. Ela não tem margem de liberdade para definir o conteúdo dessa penalidade. Por quê? Porque a própria lei vai lá e fala pra gente, na situação tal, está lá no artigo 132 da Lei 812, na situação tal você tem que aplicar a pena de demissão. E ponto final. Então, às vezes, a lei não deixa essa margem de liberdade. Mas se deixar, eu tenho uma discricionariedade aqui. Então, assim, você tem essa discricionariedade quando a lei não chegar e pá, é isso e acabou-se. Perfeito? E quando que ele é vinculado? Ele é vinculado quanto ao dever de apurar. Chegou uma denúncia e essa denúncia atendeu aos pressupostos para a recepção da denúncia, você é obrigado a apurar a situação. Outro caso, também é vinculado o dever de aplicar uma penalidade. Então, o que eu estou falando aqui para vocês? Chegou uma denúncia. Eu posso chegar e falar, não, mas poxa vida, tem que apurar esse negócio? Pô, é com o Geraldo, cara. O Geraldo é gente fina. Não vamos apurar esse processo, não. Arquiva esse negócio aqui sem apurar. Pode? Não pode. Se a irregularidade, se a denúncia atende aos requisitos previstos em lei, você tem que apurar. Se ela não atender, beleza. Mas se ela atender, você tem que apurar. Segundo, chegou lá toda denúncia, todo processo culmina na aplicação de uma penalidade? Nem sempre. Então, professor, por que você está falando que tem que aplicar a pena? Olha, se chegar no final o servidor é inocente, você absolve ele e não aplica nenhuma penalidade. Mas se chegar no final e configurar a infração, você tem que punir. Pode até ter uma margem de liberdade em alguns casos quanto ao conteúdo da sanção, mas tem que punir o camaradinha que fez algo de errado. É o Geraldo, mas vai ter que punir o Geraldo mesmo assim. Beleza pura. Vamos avançar agora um pouquinho mais com a nossa aula de hoje. Até agora, eu já comecei a mostrar para vocês a aplicação de penalidades, assim como a edição de atos normativos, você pode ter vários poderes a depender do contexto, né? O primeiro que eu mencionei na nossa aula de hoje foi o poder hierárquico. Eu mencionei lá no comecinho da aula que a aplicação de penalidades aos servidores públicos decorre do poder hierárquico. Ok, então em relação aos servidores, eu aplico penalidades com base no nosso poder hierárquico. Beleza. Segundo poder que trata da aplicação de penalidades, é o poder disciplinar. Poder disciplinar nós estamos estudando agora, tá? O poder disciplinar trata da capacidade que a administração pública tem de identificar, de apurar a irregularidade e de punir internamente os servidores públicos. Mas agora surge uma nova figura. Qual que é a nova figura aqui? A nova figura trata dos chamados particulares que possuam algum tipo de vínculo específico, vínculo especial com a administração pública. Então surgiu uma nova figura. Você está vendo que o poder hierárquico e o poder disciplinar, eles são relacionados em relação aos servidores. Agora, se eu colocar particular com um vínculo especial, não, porque aí aqui, ó, eu não tenho poder hierárquico. E qual que é esse último poder que está aqui do lado? O último poder que está aqui do lado, a gente vai estudar daqui a pouco. É o nosso poder de polícia. Poder de polícia é a prerrogativa do Estado de condicionar e restringir direitos em prol da coletividade. O poder de polícia se aplica aos particulares em geral. Então vamos pegar aqui um caso. Você... eu vou dar esse exemplo. Enquanto eu dou esse exemplo, você dá 3 soquinhos na madeira, tá? Você saiu atrasado
para sua prova de concurso público. O professor Herbert falou em 45 aulas. Não vá com seu carro fazer uma prova de concurso público. Pega um aplicativo, pega um táxi, pega uma carona. Não vá com o seu carro. Mas você de teimoso foi com o seu carro. Chegou lá no meio do caminho, estava um trânsito. Você não tinha onde largar o seu carro, você largou o carro num local em que era proibido estacionar. O que aconteceu? Você sofreu uma multa. Essa multa é uma multa de trânsito. Qual que é o fundamento da aplicação de multa de trânsito? Poder de polícia. Você tem algum vínculo específico com a administração? Ainda não. Você tem um sonho, né, de se tornar servidor público, mas ainda não se tornou. Nesse caso, sem vínculo específico, a aplicação da multa, qual que é o fundamento dela? Poder de polícia. Até você poderia ser um servidor público, mas a aplicação dessa penalidade não tem nada a ver com o fato de ser servidor público. É uma penalidade que qualquer pessoa que largasse o carro no lugar proibido estaria sujeito. A empresa aqui na frente descumpriu a norma de vigilância sanitária. Nesse caso, eu estou falando da relação dela com a administração pública? Não, não tem qualquer relação com a administração pública. Ela até poderia ter um contrato com a administração pública, mas o descumprimento da norma de vigilância sanitária não tem correlação com isso. Qualquer empresa que descumpriu a norma estará sujeita a sanções cabíveis, tendo ou não tendo contrato com o poder público. Por isso é o poder de polícia que nós aplicamos nesse caso, tá? Então, beleza, com isso nós fechamos esse nosso quadro. Quando tem poder hierárquico, quando tem poder disciplinar e quando tem poder de polícia, para fechar esse tópico aqui. Aí vamos resolver uma questão de prova, resolver uma questãozinha sempre faz bem pra gente, né? O poder disciplinar não abrange as sanções impostas a particulares que não estejam sujeitos à disciplina interna da administração pública. Eu vou contar uma coisa para vocês. Uma vez eu aprendi com um professor de raciocínio lógico que quando você pega duas negações, você corta as duas para entender o que ele está falando, tá? Para ficar mais fácil, para eu ver se eu entendo o que ele está falando. Então vamos lá. Corta não, não, corta os dois não. É igual menos, menos, mais. É mais, beleza? Menos, menos aqui. Vamos lá. O poder disciplinar abrange as sanções impostas a particulares que estejam sujeitos à disciplina interna da administração pública. Olha, o poder disciplinar alcança essas pessoas. Por outro lado, se ela não está sujeita à disciplina interna, o poder disciplinar não alcança. Opa, então essa informação aqui, ó, tá verdadeira, mas eu vou falar para vocês, tá mais para raciocínio lógico do que para direito administrativo esse negócio. Beleza, então essa primeira parte tá certa. Pô, professor, não entendi, então vamos de novo. Pega aqui, ó, risca esse não e risca esse não. Lê sem os dois nãos. O poder disciplinar abrange as sanções impostas a particulares que estejam sujeitos à disciplina interna da administração. Isso é verdadeiro? Isso é verdadeiro. Então agora você tira aqui os dois X, beleza, tá certo. Nesse caso, as medidas punitivas encontram fundamento no poder de polícia. Ou seja, quando o cara não está sujeito à disciplina interna, eu não aplico o poder disciplinar. Por isso que o primeiro item está certo. Porque se ele não está sujeito à disciplina interna, qual o poder que eu estou aplicando? O poder de polícia. Então, nesse caso, em que ele não está sujeito ao poder disciplinar, a aplicação de medida punitiva tem como fundamento o poder de polícia. Consequentemente, essa questão aqui está correta. Olha, nas horas vagas eu vou dar umas aulinhas de raciocínio lógico. Vai ser ruim, mas a gente consegue fazer alguma coisinha. Beleza, item está devidamente correto. Vamos resolver mais uma questão. Essa questão fala pra gente o seguinte. Um tenente da Marinha do Brasil determinou que um grupo de soldados realizasse a limpeza do navio, sob pena de sanção, se descumprida a ordem. Nesse caso, o poder a ser exercido pelo tenente, em caso de descumprimento de sua ordem, é disciplinar. Ótimo, é o poder disciplinar que eu estou aplicando aqui. E ele continua, e deriva do poder hierárquico. Pensa comigo no seguinte, number one. Qual foi o fundamento dele dar ordem para os soldados? Poder hierárquico. Qual que é o fundamento para ele fiscalizar isso? Poder hierárquico. Se eles descumprirem, ele vai punir, é o poder disciplinar. Mas ele pune aqueles caras em específico por quê? Porque existe uma relação de hierarquia. Inclusive tem um trecho do livro da Maria de Pietro que ela fala assim, ó, quais são as competências ou as prerrogativas decorrentes do poder hierárquico?
E ela fala justamente do poder disciplinar, que decorre do poder hierárquico. Por isso que, diretamente na aplicação da pena é o poder disciplinar, que indiretamente, né, nós teremos a aplicação então do poder hierárquico. Por isso que esse quesito também está certíssimo, certa a resposta, como dizia o nosso amigo Silvio. E com isso nós fechamos mais um bloco da nossa aula. Muito obrigado e até breve.